que a tempestade não acordou Jesus? Porque aqui há duas formas de lidar com as tempestades da vida. Os discípulos lidam com a tempestade como uma barreira intransponível. A segunda forma de lidar com a tempestade é a forma de Jesus. É entender que quem comanda a minha vida não são as tempestades. É por isso que ainda que o barco balance, Jesus dorme, descansa e fica tranquilo, porque a tempestade é maior do que os discípulos, mas não é maior do que Deus. A tempestade é maior do que os discípulos, mas não é maior do que os projetos de Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Há uma palavra de Deus aos nossos corações aqui nessa oportunidade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. A minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para outra margem. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, sobre uma almofada, dormindo. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam-se grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus. Tome o seu assento, por favor. Muito obrigado. Eu quero aqui essa noite, com esse texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, falar com vocês uma mensagem, ou pensar com vocês uma mensagem sobre Jesus, os discípulos e uma tempestade. Jesus, os discípulos e uma tempestade. Você pode repetir? Diga comigo: Jesus. Diga forte, diga Jesus. Diga os discípulos e uma tempestade. Essa história aqui esta noite, lida e referida, gira exatamente em torno desses dois personagens e desta realidade. O primeiro personagem, aquele que eu chamo de protagonista desta história, é o Senhor Jesus. O segundo personagem, de forma genérica, são os seus discípulos que estavam o acompanhando. E uma realidade acontece neste dia, é que o texto a qual nós lemos nos diz que eles enfrentaram uma tempestade. E nesse texto há algumas lições de Deus aos nossos corações, e que eu gostaria de compartilhar ao seu coração. É muito interessante, porque logo no versículo 35, o texto começa dizendo que naquele dia, sendo já tarde. O texto está nos dando uma informação, porque quando você lê na sua casa, ou você que já leu o capítulo 4 de Marcos, você vai entender que o capítulo 4, ele é um capítulo especial, não somente por causa deste grande milagre, ou deste grande acontecimento no meio dessa tempestade. Mas esse capítulo 4 é um capítulo especial, porque este é também chamado o capítulo das parábolas. É neste capítulo que Jesus vem trazer muitos ensinamentos. Aqui está a parábola do semeador, a parábola da candeia. E Jesus naquele dia está contando muitas parábolas, está ensinando muitas pessoas, e o texto é enfático em dizer que ajuntou-se grande multidão para ouvir Jesus.
Muitas pessoas estavam naquele dia, na beira do mar da Galileia, ouvindo Jesus, ouvindo as suas mensagens, ouvindo os seus ensinamentos. Mas ainda naquele dia, Jesus reservava algo muito especial. Por isso o texto diz que para ele revelar este algo especial que iria acontecer, o texto diz que ele chega até os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. É interessante porque este passemos fala de pelo menos duas coisas. A primeira é que quando Jesus diz passemos, este passemos ele não tem um tom de opção. Este passemos não tem um tom de escolha. Jesus não diz: olha, vocês querem passar para o outro lado? Não, Jesus diz: passemos para o outro lado. Jesus não diz aos discípulos: olha, tem duas opções para vocês, A ou B, qual vocês escolhem? Não, Jesus diz: passemos para o outro lado. É uma ordem de Jesus, é uma palavra imperativa de Jesus, é uma palavra de Jesus que cabe apenas uma coisa: obedecer. E aqui fala-nos da dinâmica e do relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, ou seja, Jesus e os seus seguidores, Jesus e os seus alunos, Jesus e aqueles que querem aprender aos pés do mestre. É que quem comanda, quem manda, quem diz, quem dita, quem dá ordem, não são os discípulos. Quem manda, quem comanda, quem dita, quem dá ordem, quem dá a direção e quem dá o caminho é o Senhor Jesus. Essa é a dinâmica do reino de Deus. No relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, o comando está na mão de Jesus. E tudo que ele manda, o discípulo deve obedecer. Se Jesus manda entrar, o discípulo vai entrar. Se Jesus mandar sair, o discípulo vai sair. Se Jesus mandar ficar, o discípulo vai ficar. Mas se Jesus mandar voltar, o discípulo vai voltar. Mas há uma segunda verdade nesse passemos. E a segunda verdade é muito interessante porque Jesus não diz: olha, vão vocês para dentro desse barco, atravessem vocês para o outro lado. Não, Jesus diz: passemos. E esse passemos fala que Jesus está se incluindo dentro desta ordem que ele colocou. Ele está dizendo: aonde eu mandei vocês entrarem, eu vou entrar com vocês. Aonde eu estou mandando vocês caminhar, eu vou caminhar com vocês. O lugar que eu estou dizendo para vocês ir, é o lugar onde eu vou estar com vocês. Isso é muito interessante, porque todo discípulo que caminha debaixo da ordem de Jesus, ele precisa ter a consciência dessa verdade. Todo lugar que Jesus me manda, ele está comigo. Eu não ando sozinho. Isso significa que se eu ando debaixo da ordem de Jesus, se eu ando debaixo da vontade de Jesus, se eu caminho debaixo do querer de Jesus, eu tenho esta garantia: aonde eu vou, ele está comigo. Por onde eu caminho, ele está comigo. Aonde eu for, ele está comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite: Jesus está com você. Se você está debaixo de obediência, pode estar difícil, mas Jesus está com você. Se você está debaixo de uma ordem de Jesus, pode estar complicado, mas Jesus está com você. Lá na galeria está recebendo essa palavra? Se Jesus está com você, se Jesus te ordenou e você obedeceu, tenha certeza, Jesus está com você. Jesus manda entrar, e é interessante que eles vão obedecer. O texto diz que os discípulos preparam tudo, entram no barco, Jesus entra com eles. E o texto diz que em algum momento desta história, em algum momento desta navegação para o outro lado do mar da Galileia, o texto diz no versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento. Ô gente, isso aqui é interessante, porque eu estou pregando aqui esta noite sobre discípulos que estão debaixo de obediência, sim ou não? Quem está comigo, sim ou não? Debaixo de obediência. Eu estou pregando aqui essa noite a história de discípulos que estão debaixo da dependência de Jesus, sim ou não?
de discípulos que estão debaixo de uma palavra de Jesus, e é muito interessante, porque debaixo de obediência, debaixo da palavra de Jesus, o resultado de tudo isso, sabe o que foi? Tempestade. O resultado da obediência dos discípulos foi tempestade. O resultado da fidelidade dos discípulos foi tempestade. O resultado da obediência dos discípulos, preste atenção, foi tempestade. Não, eu não estou aqui essa noite pregando sobre um outro personagem bíblico que se dizia profeta, se dizia dependente de Deus, e a Bíblia de fato o apresenta assim, mas quando Deus dá uma ordem para ele, ele recua, ele foge, como resultado da desobediência, então veio tempestade. Eu estou falando de Jonas. Jonas desobedece, o resultado foi tempestade. Mas nesse texto, não estou pregando aqui hoje sobre desobedientes, sobre quem está fora da vontade de Deus. É gente que está dentro da vontade de Deus, andando em obediência, e sabe qual foi o resultado da fidelidade? Tempestade. Isso aqui ensina uma lição preciosa para a minha vida. Isso aqui me ensina que fiéis também enfrentam tempestade. Isso aqui me ensina que a fidelidade a Deus nem sempre me lançará a águas tranquilas. Eles estão debaixo de obediência, eles estão debaixo de uma ordem, eles estão debaixo de um querer, mas o resultado dessa ordem, desse querer, dessa vontade resultou em tempestade. E isso aqui é um dos maiores dramas da fé. E o que muita gente não entende, que fidelidade não é igual a bonança. Aqui fidelidade foi igual a tormenta. E eu preciso dizer isso para você, porque se você ligar hoje a televisão, depois da meia-noite, numa certa televisão aí que se diz evangélica, você vai ver mais ou menos a pregação assim: vem para Jesus e você não vai sofrer mais. Vem para Jesus e você não terá mais problemas. Vem para Jesus porque se você for fiel a Ele, nunca mais terá provação. E a Bíblia é exatamente contra isso. Por quê? Porque são as provações da vida que trazem para nós pelo menos duas coisas. Primeiro, as provações da vida mostram quem é discípulo de Jesus de verdade. Porque a marca do discípulo não está nas bonanças, a marca do discípulo não está nos milagres, a marca dos discípulos não está nos pães e nos peixes multiplicados, a marca do discípulo não está em ouvir a mensagem de Jesus, porque tudo isso a multidão que estava na beira do mar da Galileia ouviu, presenciou, participou e recebeu. Então qual é a marca do discípulo de Jesus? A marca infalível e que demonstra se verdadeiramente eu e você somos discípulos de Jesus, eu chamo de marca de obediência. O que destaca um discípulo de Jesus não é quantos milagres ele viveu, não é quantas bonanças ele está vivenciando, não é quantas bênçãos Deus concedeu a ele, mas o que marca a vida de um discípulo de Jesus é quantas vezes Jesus disse e esse discípulo obedeceu. Mas a segunda verdade é profunda, é interessante. Por que as tempestades acontecem? Porque as tempestades da vida são utilizadas por Deus, ou Deus utiliza para nos dar novas experiências. Porque nesse dia aqui, quem ficou na beira do mar teve experiência? Claro que teve. Jesus pregando, que melhor experiência que é essa? Quando eu ouço o pastor Alessandro pregar, já ficamos impressionados, palavra poderosa. Pastor Ricardo pregando, palavra poderosa, fogo do céu. Imagina você ouvir Jesus pregar, é uma experiência tremenda. Se é, diga amém. É tremendo. Ver Jesus curar leprosos, ver Jesus restaurar filho da viúva, ver Jesus multiplicar pão e peixe, são experiências extraordinárias. Mas nesse dia, só viu Jesus mandar vento calar a boca e mandar tempestade ficar quieta, e o vento se aquietar e a tempestade se acalmar, quem entrou no barco. Sabe o que Deus está dizendo? Tem experiências que é só para os discípulos.
Existem experiências que nós só vivemos em Deus a partir do momento que estamos debaixo de uma vida de obediência e entramos no barco que Ele nos ordena entrar, e ainda que este barco enfrente tempestades, ainda que este barco enfrente um mar bravio, nós temos a certeza que essa tempestade não veio para destruir, mas veio para ensinar. Essa tempestade não veio para matar, mas veio para fortalecer. E eu tenho uma palavra de Deus aos discípulos de Jesus aqui essa noite. Fica tranquilo. Quem recebe a palavra, a mão para cima para receber a palavra de Deus. Fica tranquilo, porque esta tempestade não veio para matar você, essa tempestade não veio para destruir você, mas Deus está dizendo através da sua palavra: essa tempestade vai promover na sua vida uma experiência nova. Você vai viver milagres da parte de Deus no meio da tempestade. Quem recebe essa palavra essa noite? Eles estão no meio do mar, e no meio do mar o texto diz que levantou grande temporal de vento. É muito interessante, gente, porque Jesus dá uma ordem, o resultado da ordem é tempestade, e no meio dessa tempestade, os discípulos, o texto vai revelar para a gente que eles ficam desesperados. As palavras deles para Jesus é: mestre, não te importa que pereçamos? É muito interessante porque no meio do mar, a tempestade começa, e o desespero começa. Mas tem algo nesse texto que me tranquiliza, tem algo nesse texto que me acalma. É quando eu leio o versículo 38. E ele estava na polpa dormindo. Diga comigo: e ele estava. Não, você não disse nada. Diga: e ele estava na polpa dormindo. Gente, é interessante que são 12 homens lutando contra uma tempestade. Desses 12, pelo menos 4, de certeza, eram pescadores. Pedro, André, Tiago e João, craques no mar da Galileia, melhor que eles, só eles. Imagine você, 12 homens tentando salvar uma embarcação. É pouca coisa ou muita coisa, gente? Muita coisa. Porque eu não estou falando de uma embarcação grande, eu estou falando de uma embarcação da época, cabia praticamente só eles. São 12 homens lutando contra essa tempestade, são 12 homens tentando salvar essa embarcação. Mas o que me acalma não são os 12 homens lutando por essa embarcação. O que me acalma é Jesus dormindo na polpa. Porque eu confio mais, pastor Alessandro, em Jesus dormindo no meu barco do que 12 homens tentando salvar essa embarcação. Eu vou dizer de novo para alguém pegar essa palavra: eu confio mais em Jesus dormindo no meu barco do que 12 homens tentando salvar essa embarcação. Quando o texto diz que Jesus está dormindo, fala de uma aparente inércia, fala de silêncio, fala de falta de ação, fala de falta de execução, fala de falta de intervir na situação. Mas é mais tranquilizante, é mais aconchegante, é mais precioso ter Jesus dormindo no meu barco do que esses 12 homens tentando salvar essa embarcação. Sabe o que Deus está falando para você, discípulo de Jesus? O segredo do meu e do teu barco, o segredo da minha e da tua vida, o segredo da nossa história não é quanta gente está carregando água para tirar do barco, não é quanta gente está tentando lutar para que a tua embarcação não afunde. O segredo de verdade para que essa embarcação não afunde é a presença de Jesus nesse barco. E hoje a gente está na geração dos especialistas. Eu já falei isso aqui, tem especialista para todo lado. E nessa geração de especialistas, a gente incorre o risco de entender que o especialista, por mais que sabe, ele é limitado. Mas a geração de especialistas, quando a gente fica doente, alguém diz: olha, eu conheço o melhor médico da cidade. Quando a gente tem um problema jurídico, alguém diz assim: conheço o melhor advogado da cidade. Quando a gente tem problema no serviço, alguém diz: conheço o melhor coaching. Quando alguém diz: olha, meu filho é meio hiperativo, eu conheço o melhor psicólogo. É melhor para todo lado, é tudo gente boa.
Glória a Deus, não estou negando a eficácia desses profissionais. Louvemos a Deus, tem muitos aqui hoje cultuando ao Senhor conosco. Mas o que eu quero dizer para a sua vida é que se a doença bateu na sua vida, a sua confiança não é no médico, a sua confiança é em Jesus que está com você. Eu quero dizer que se uma causa jurídica impossível se levantou, não é a caneta do juiz, não é o segredo do advogado, é a presença de Jesus na tua causa. Eu quero dizer que se um problema está na tua casa, não é apenas terapia familiar, não é apenas psicólogo, mas é a presença de Jesus no seu barco. Se Jesus estiver no seu barco, ele não afunda, ele não será destruído, porque a presença de Jesus, eu quero ver quem vai dar glória a Deus por essa palavra, porque a presença de Jesus nos garante a vitória. Ele está no barco, mas está dormindo. Ele está no barco, mas está em silêncio. Ele está no barco, mas não está fazendo nada. E com o passar do tempo, não se sabe se foi 1 hora, 30 minutos, 20 minutos de tempestade que eles enfrentaram. Os discípulos entram em desespero, ao ponto de acordar Jesus dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? É interessante que Jesus levanta, repreende o mar, repreende a tempestade, e o texto diz: e o vento se aquietou e fez bonança. Agora, para terminar, Jesus chega para esses homens e diz assim: vocês são tímidos, ainda não tendes fé? Quem me ouve diga amém. Quem me ouve diga glória a Deus. Preste atenção, preste atenção. É muito interessante porque esses homens procuram Jesus. A tormenta começa e a primeira coisa que eles fazem é procurar Jesus. Gente, isso é louvável. Foi o mesmo Jesus quem disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Foi o mesmo Jesus quem disse que nós devemos clamar, porque seríamos ouvidos. Esses homens têm uma crise e vão procurar Jesus para resolver a crise. Qual é o problema? Parece um paradoxo aqui. O Jesus que manda pedir, quando pede diz: você não tem fé. A questão aqui não é apenas o procurar Jesus, mas é como e por que procurar Jesus. Quando esses homens vão procurar Jesus, eles dizem: mestre, não te vê que pereçamos. Ou seja, nas suas palavras eles estão dizendo: Jesus, acabou. Jesus, é hora de fazer. Jesus, vamos lá. Jesus, já é tarde demais, pereçamos. Então Jesus acorda, repreende o mar e o vento, e tudo se faz bonança, e repreende eles dizendo: homens tímidos, vocês não têm fé? Não fé só para procurar, fé para entender o controle de Deus. Não só fé para dizer Jesus é a última saída, mas fé para dizer: enquanto não tem saída, Jesus ainda é a resposta. Não é só fé para dizer é só Jesus. Não, é fé para dizer: não aconteceu nada, mas eu continuo tranquilo do mesmo jeito, porque eu sei que no final a resposta vai ser um milagre de Deus na minha vida. Jesus. E Deus queimou essa palavra no meu coração, e eu quero liberar para alguém aqui essa noite: ter fé não é apenas procurar Jesus, mas é procurar Jesus no entendimento que ainda que a situação não mudou, ainda que a tempestade continua, Ele está no controle absoluto. Perceba, quem que acordou Jesus, gente? Galeria, quem que acordou Jesus? Galeria, quem que acordou Jesus? Os discípulos, grita forte, quem que acordou Jesus? Discípulos. Aqui embaixo, quem acordou Jesus? Discípulos. Ô, gente boa, quem andou de barco aqui, levanta a mão. Quem andou de barco, pelo menos na lagoa, me ajuda aí, vai, de patinho, aquele negocinho de, entendeu? Pelo menos isso, me salva aí. Vamos lá. Gente, eu fui andar num negócio desse, dizem que era romântico, não achei nada romântico. Nada, nem um pouquinho. Entrei naquele negócio lá, eu e a minha esposa: isso aqui não é romântico, vamos sair daqui, né? Aquele negócio balança e entra água, terrível, numa lagoa. Aquele trem lá de mexer no pé, como é que é o nome disso, alguém sabe?
Obrigado, já sei o que me traumatizou. É esse nome aí que eu tenho que tratar esse negócio, pedalinho. Brincadeiras à parte. Enfim, agora imagine uma tempestade, como diz o carioca, saculejando, tremendo, mexendo. Acorda ou não acorda, gente? Eu preciso que você me ajude. Acorda ou não acorda, gente? Acorda. Mas por que a tempestade não acordou Jesus? Por que quem acordou foi os discípulos? Porque aqui há duas formas de lidar com as tempestades da vida: a forma que os discípulos lidam e a forma que Jesus lidou com essa tempestade. Os discípulos lidam com a tempestade como uma barreira intransponível e que não tem mais jeito, não te importa que pereçamos. Já era. Jesus, o Senhor curou leproso, o Senhor restaurou, mas aqui a gente não passa. A tempestade está dizendo, acabou. E a segunda forma de lidar com a tempestade é a forma de Jesus. É entender que quem comanda a minha vida não são as tempestades. A Bíblia diz que Deus, o Pai, tinha um projeto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça e tenha vida eterna. E os profetas disseram, ele subiria no madeiro, seria morto. A morte de Jesus não seria no mar. O fim de Jesus seria na cruz, morrendo pelos nossos pecados. É por isso que ainda que o barco balance, oh glória, ainda que a tempestade machuque, ainda que a tempestade queira preocupar, Jesus dorme, descansa e fica tranquilo, porque a tempestade é maior do que os discípulos, mas não é maior do que Deus. A tempestade é maior do que os discípulos, mas não é maior do que os projetos de Deus. Você está na crise, não há uma resposta para a situação que você está enfrentando. Júnior, me ajuda agora. A situação está complicada, estão dizendo para você que não tem resposta. Nós vamos cantar qual vai ser a resposta de Deus nessa crise para você. A resposta é que eu vivo de vai ficando de pé, vai ficando de pé. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser glória. Perfeito, como tudo que Deus faz. Oh glória! Você pode adorar ao Senhor. A resposta é que eu vivo de milagres. Esta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. No meio daquele mar, não tem salva-vidas, não tem barco reserva, não tem outra resposta. A resposta é só essa: eu vivo de milagres. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo, e a minha família, e a minha casa, e a minha espiritualidade, e os meus sonhos? Ei, aprenda a viver de milagres. A resposta é que na hora de Deus, quem pega a palavra, no tempo de Deus, na hora que Deus determinou, o milagre vai chegar na sua vida, a tormenta vai cessar. Gente, no final dessa experiência, o texto diz que os homens dizem, quem é este? Mas sabe quem são esses homens? São os discípulos. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam aonde Jesus dormia, estava com Jesus, viram milagres presencialmente. E eles estão dizendo, quem é este? Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão falando quão insondável e quão poderoso é este Jesus. E só quem é discípulo sabe quão poderoso é este Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para você? A sua fé, o nível da sua fé está ligado ao seu nível de entendimento de quem Jesus é. Se você limitar Jesus aos milagres do pão e peixe, do leproso, da cura, da pregação, quando chegar na tempestade você vai dizer, já era.
Mas se você entender que Ele é poderoso, e que no dicionário de Jesus não existe a palavra impossível, porque Ele é Deus entre os homens, então você vai entender que Ele está no controle absoluto da vida dele. Jesus estava no controle da vida dos discípulos, assim como está no controle da sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu preguei aqui essa noite sobre Jesus, os discípulos e uma tempestade. Quem naquele fim de dia ficou na beira da praia não viveu isso, não sabe o que é isso. Essa experiência é para quem entrou no barco. Essa experiência é para quem caminhou com Jesus. Eu tenho uma pergunta para quem está aqui, para quem está lá na galeria. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não é um discípulo que caminha debaixo da ordem soberana, total de Jesus. Mas essa noite você tem a oportunidade de entrar no barco, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele tem poder de perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. E eu tenho uma boa notícia: você já sai desse culto no barco em que Jesus está. Você já sai nesse culto na companhia de Jesus. Cadê você que ouviu esta mensagem e disse: é comigo, eu quero confessar Jesus? Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Temos alguém para aceitar a Jesus? Temos alguém que diga: eu quero Jesus na minha vida? Lá na galeria, aqui embaixo, lá atrás, eu pergunto pela última vez: temos alguém que diz: é comigo, eu quero entrar no barco de Jesus 100%, eu quero seguir Jesus, eu quero viver experiências, eu quero suportar as tempestades? Me dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Talvez você diga: pastor, eu estou com vergonha, eu estou com medo. Não tem problema, a igreja é grande, talvez te assusta, mas no final eu estou aqui. Toda quinta-feira, pastor Aguiar, nós pastores estamos aqui para lhe receber e lhe abraçar. Não saia deste culto sem falar conosco. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, bem forte.